Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com meu co-host Vitor Brito e hoje a gente vai falar com alguém que é vanguarda num movimento de ginecologia esportiva, uma pessoa que nos ensinou muito, doutora Silvia Gomide Casseb. Bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer grande estar aqui. Me convida para conversar, eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto de papear. Bom demais, muito obrigado também pela presença. É uma honra te ter aqui e eu tenho certeza que a gente vai trazer temas que até agora, nesse momento, a gente não tinha trazido uma pessoa com tanta capacidade para falar. Então acho que a gente tem muito que aprender e também informar, né? Mas afinal de contas, assim, a doutora Silvia, o que ela é? Ela é ginecologista? Ela é obstetra? Ela é médica do esporte? Como é que tu descreveria ela? Acho que ela é uma soma de tudo, né? Ela tem um foco maior em exercício na gestação, porém eu confio completamente em todas as suas valências relacionadas a tanto medicina esportiva quanto ginecologia e obstetrícia. Acho que eu fiquei mais conhecida, né, como exercício na gravidez, até por conta da minha rede social. Quando eu me propus a fazer uma rede social, eu senti assim, o que ninguém está falando na rede social. Não buscando exatamente público para mim, mas buscando levar informação sobre um tema que era muito pouco falado. Então eu senti que, como não tinha um médico falando sobre exercício físico na gravidez, e era um tema quando eu fiz a rede social, começando a ter muito mais estudos e guidelines mesmo, né, publicações de mais relevância sobre isso. Aí eu falei, bom, eu preciso vir a público contar para as pessoas como é o exercício na gravidez. Então, muita gente me associa só a isso, mas eu também sou ginecologista. Médica do esporte pura, assim, bom, como vocês, não sou. Não atendo homens, por exemplo. Então, eu faço ginecologia do esporte, obstetrícia do esporte e me arrisco um pouquinho na fisiologia ali do esporte só, sabe? Mas eu atendo mulheres. Eu achei interessante que, para mim, eu sempre tinha a ideia que você era ginecologista médica do esporte. Só que eu acabei de descobrir que veio antes a medicina esportiva e depois a ginecologia. Então achei muito legal saber disso e queria até que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória, porque a gente aqui sabe que existe uma ginecologia do esporte, a gente sabe que onde a gente se formou, na escola, na Unifesp, tem o R4 de ginecologia esportiva para ginecologistas, é uma área, e você, junto com a doutora Tati, a doutora Maíta, vocês criaram isso, né? Como foi essa trajetória tua toda, assim, desde por que medicina do esporte, depois por que gineco, e como que veio essa faísca, assim, essa ideia de criar esse movimento? Na verdade, quando eu estava na faculdade ainda, né, então chegando ali sexto ano, eu queria fazer infecto. Foi a primeira especialidade que eu, de verdade, pensei, vou prestar prova de residência para isso. E aí, no primeiro ano que eu prestei prova de residência, eu já vinha eu fazia corrida de rua na época, eu já gostava muito de musculação, eu já fui bailarina, então eu sempre gostei de esportes de um modo geral, ou de exercício físico, ou até de atividade física, nas suas definições, né? Mas eu prestei infecto e não passei. E aí um colega meu de turma falou, Sil, tem uma pós de medicina esportiva, eu vou fazer. Vamos fazer? É em São Paulo. Isso eu morava em Sorocaba, que eu sou formada em Sorocaba. É em São Paulo, 2 vezes por semana, a gente pode ir e voltar, ou de repente ele já tinha família, estava noivo aqui em São Paulo, então ele vinha para cá. E aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer, né? Medicina do esporte pode ser legal. Na medicina do esporte, eu conheci um outro colega que trabalhava em academias aqui em São Paulo. Falou para mim, se você quiser mudar para São Paulo, eu te arrumo alguma coisa em academia. Detalhe, só para interromper, mas nesse momento era 2006 e ainda não existia residência em medicina esportiva, Exato, né? não tinha residência. Eu me formei em 2004, eu faço esse ano 20 anos de formada. E aí eu fiquei um ano ali tentando prestar infecto, não rolou, resolvi fazer a pós de medicina esportiva. E aí na pós, quando a gente passou na cardiologia,
e aprendi ali minimamente fazer um teste ergométrico. Eu já li eletro muito bem na época, né? O recém-formado, né, que está prestando prova de residência, a gente tem esse conhecimento, né? E aí eu me dispus a trabalhar em academia, como esse meu colega me ofereceu esse trabalho aí. Mudei para São Paulo, comecei a trabalhar em academia e comecei a gostar muito. O que eu mais gostava da academia era que eu fazia o teste ergométrico com um profissional de educação física. Então já começou a me chamar a atenção a equipe multidisciplinar. É muito legal. E esse cara, ele era fisiologista. Então você imagina a gente conversando altas coisas ali entre um aluno e outro da academia. Foi bacana. E aí terminei a pós de medicina esportiva. Não tive quase nenhuma aula sobre mulher na pós. Eu tinha aula de pneuma, endócrino, cardio, ortopedia de todas as articulações, um monte de coisa. Eu falei, ué, e aula sobre mulher? Onde que tá? Aí eu tive uma única aula sobre incontinência urinária, dada por uma fisioterapeuta, e que na época falou para mim, corredora, que mulher não devia correr, porque acaba com o assoalho pélvico. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que coisa estranha, que orientação estranha, né? Poxa, sedentarismo reinando aí no mundo, alguém falando que mulher não pode correr. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, a gente trata com exercício físico, com atividade física, várias coisas da saúde da mulher. Desde a adolescente que começa ali a ter tensão pré-menstrual, cólica, síndrome de ovário policístico, depois na gestação, depois no pós-menopausa, osteoporose. Eu comecei a ver assim que a mulher precisava exercício físico na vida inteira. Aí eu falei, na faculdade eu já gostava de obstetrícia, sempre gostei de parto, sala de parto. Eu já gostava de obstetrícia. Agora estou vendo isso aqui na medicina esportiva. Aí eu fui vendo a infectologia e se distanciando do que eu de verdade gostava. E aí eu resolvi prestar GO. Então, foi essa a minha trajetória até chegar na ginecologia, na gineco, né? Primeiro na gineco-obstetrícia. Aí eu fiz residência de GO, 3 anos. Mas eu frequentava os congressos da medicina esportiva. Então, parecia que eu gostava mais da medicina esportiva. Até que eu vi as coisas se casarem. Quando eu conheci uma ginecologista, que é a doutora Suzana, que é lá da escola. Ela, uma vez num congresso de medicina esportiva, ela foi dar uma aula sobre incontinência urinária na mulher atleta e como que isso podia ser tratado. Então, não como eu tinha ouvido a minha professora lá falar, olha, melhor não correr. Não, vamos correr e vamos tratar. E aí eu fui me aproximando da Escola Paulista, que não era minha casa, né? E aí aconteceu o que aconteceu hoje, que vocês vivenciaram ali na residência, que é um ambulatório de ginecologia do esporte, o único do Brasil. E a única residência que vocês podem aprender um pouco mais da ginecologia. Ó, galera, o único ambulatório do Brasil em ginecologia do esporte na Escola Paulista de Medicina. Sem ser bairrista, né? O viés aqui é muito grande. Mas eu acho legal demais quando eu falo para uma pessoa que a gente tem a ginecologia do esporte como uma intersecção da medicina esportiva. Todo mundo fala assim, mas o que ela faz de diferente? E aí eu tento explicar da melhor forma possível. Eu quero que você explique para todo mundo qual que é o papel do ginecologista do esporte. Na verdade, eu acho que a principal atuação ali é imaginar que aquela mulher, começando pelo alto rendimento, que foi, né, nosso primeiro público ali. Então, as mulheres de alto rendimento vão sofrer alterações menstruais, por exemplo, como toda mulher. Com a diferença de que talvez ela precise treinar e competir em qualquer fase do ciclo. Então, quando eu dou aula para os residentes, ou em pós-graduação que eu dou aula, com fotos eu já consigo fazer a pessoa pensar, poxa, realmente, se ela tivesse menstruada nesse dia, não ia ser legal. Ah, realmente, se ela tivesse muito irritada nesse dia, não ia ser legal. Olha, tem modalidades que ela não pode menstruar muito, porque perde muito sangue, diminui a taxa de ferro, e a gente precisa de ferro para carregar oxigênio, então realmente no endurance não dá para menstruar muito. Então, no ciclo menstrual, você já consegue explicar o que o ginecologista precisa ter de olhar diferente para aquela mulher, né? Então, o ginecologista comum não sabe fazer isso? Não, não é isso. É que às vezes o ginecologista comum não entende a demanda que tem o esporte, né? Dá para entender, dá para estudar. É esse pedacinho da gineco do esporte que também pode fazer parte aí do ginecologista geral.
Então tem essa demanda do ciclo menstrual. Depois existe uma demanda da contracepção. Por algum tempo, alguns anticoncepcionais eram doping. Mas, às vezes, o ginecologista comum não sabia. Então, teve um ano que a gente tinha na seleção brasileira de basquete 2 atletas usando um anticoncepcional que era doping. Isso há muito tempo, porque até este anticoncepcional, em específico, hoje não é mais doping, porque, né, como vocês sabem, a lista de doping se atualiza todo ano. Mas a gente tinha essa necessidade também de saber qual contraceptivo usar para uma mulher que é atleta e que também não quer engravidar. Depois veio a história da incontinência urinária, né? Foi como até surgiu o nosso ambulatório. Muitas mulheres jovens tendo incontinência urinária, e aí? Como é que faz para tratar? Também é uma questão da ginecologia do esporte. Hoje em dia já tem muito estudo sobre mama, né? A mama da mulher atleta, se realmente atrapalha, o incômodo. Então, a ginecologia tem ali uma parte diferente, né? E aí, levando um pouco para a obstetrícia, vieram, então, as atletas que engravidam. Ou as atletas do dia a dia, né? Então, as mulheres muito ativas que querem continuar fazendo o esporte que já fazem. Ou as sedentárias que precisam do exercício físico para tratar alguma condição clínica. Então, veio aí a obstetrícia do esporte também, que é mais um nicho aí, né? Uma área. Quando pega esse nicho das grávidas, assim, né? É um nicho que os médicos, de forma geral, têm medo das grávidas, assim, né? Pô, tem uma criança aí dentro, uma vida se formando. Então, se me perguntarem, pode correr, não pode correr, na dúvida, não corre, não faz nada, não deixa quieto. E antigamente se tinha muito essa ideia de que a gestante tinha que ficar mais parada, qualquer coisa a gestante ficava acamada, e essa era uma coisa que era passada para frente, e isso se tornou comum entre profissionais médicos por muito tempo, e ainda tem bastante gente que pensa que a gestante tem que ter muito mais limitação do que de fato ela tem que ter para atividade física. E foi contigo que eu aprendi diversos benefícios da atividade física na gestação, não somente para a mãe, mas também para o bebê, né? Benefícios incluindo quantidade de parto vaginal, de criança nascendo a termo, questões metabólicas mais tarde na criança, né? Isso daí tudo foi conhecimento que isso daí foi passando a ser discutido ao longo dos anos, e a gente vê que as pesquisas com mulher vai progredindo, começam a falar de tríade da mulher atleta, daí daqui a pouco já estão falando, em vez de tríade, de REDS, né? RED-S, agora é REDS só, né? REDS. Aí, enfim, segue progredindo o campo, e vocês estão aí trabalhando, pesquisando, vendo. Quando tu conta a tua história, assim, me dá a impressão de que você gostou da medicina esportiva, aí você viu esse espaço da ginecologia, mas mesmo assim você ainda não entendia como as coisas casavam perfeitamente, você estava buscando aqui e ali e tal, mas ao mesmo tempo também me dá uma ideia que você tinha algum propósito, que você conseguia ver algum fim, assim. Você já enxergava que isso ia desenvolver, ia ter esse caminho, ou foi meio por acaso? Olha, na verdade, quando eu fiz a residência de GO, já tinha feito a pós, eu percebia que eu lia a mesma coisa que as outras pessoas liam, com um olhar diferente. Então, por exemplo, fui ler alguma coisa sobre o início da gestação, a placentação. Falava alguma coisa ali de vasodilatação, de circulação mais contínua, que isso tinha um benefício. Como eu lia aquilo, eu pensava, bom, circulação contínua, vasodilatação, a gente consegue isso com exercício físico. O exercício físico moderado, legal. Como as pessoas liam, a mulher precisa ter vasodilatação, ponto. E eu já colocava o exercício, era a mesma coisa que a gente estava lendo, mas eu colocava um conhecimento a mais. Quando tinha, por exemplo, na residência, a gente atendia lá o ambulatório de climatério e menopausa. E aí todo mundo preocupado porque aparecia muito, né? A glicemia começava a alterar, as mulheres começavam a ter diabetes tipo 2, e aí começava o médico falando para aquela mulher, até então sedentária, precisa emagrecer, precisa fazer exercício, precisa não sei o quê. E eu pensava, poxa,
ninguém falou isso antes, talvez ela pudesse estar antes, já melhorando, né, o perfil metabólico, a quantidade de massa muscular que ela tem para chegar na menopausa muito melhor. Porque agora ela chegou sedentária, em sobrepeso, o que ela vai colher agora? Só os frutos ruins, né, do que ela viveu até aqui. Então, passando pelas mesmas experiências, eu tinha um olhar diferente sobre tudo aquilo. Então, eu já enxergava que ia ter uma intersecção grande das duas coisas. Porque exercício físico tem que fazer parte da vida de todo mundo. Só que ninguém falava isso tão diretamente para a mulher. Talvez por uma coisa cultural, né? A mulher de décadas, de séculos, né? Ela vem mais sedentária. Se a gente for ver participação olímpica, eu estava até no caminho vindo para cá, ouvindo a Maria Lenk falando, né? Que ela foi a primeira mulher sul-americana a participar de uns Jogos Olímpicos, 1932. Então a gente fica vendo assim que a história da mulher no exercício, ela também é uma história mais recente. Mas que hoje, né, em 2024, a gente sabe que todo mundo tem que ser ativo e a mulher também. Então a intersecção já vinha tomando conta ali do meu coração, sabe? Eu enxergava que tinha esse casamento. Eu só não enxergava como que ia ser isso na prática. Como que eu ia atuar na prática. E aí, quando eu conheci a Tati Parmigiano, ela era residente ainda, eu acho, da GO. Talvez ela estava no R3. Eu sou um ano mais velha que ela, eu terminei a residência um pouquinho antes. Mas o ambulatório na escola já estava começando, já era ali um embriãozinho. E aí eu conheci a Tati, conheci o ambulatório, aí ela falou, vem um dia ver como é que está acontecendo aqui. Ela atendia praticamente sozinha. E aí eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero. Mais uma louca que nem eu. Achei mais uma maluca aqui, visionária. Foi isso. Aí eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Na época atendia só o alto rendimento, nem era o que eu imaginava. Eu imaginava o esporte nas pessoas do dia a dia. E a Tati já estava atendendo atletas. Mas isso, olha que legal. Então, foi isso, sabe? Eu acho que essa intersecção é muito fácil quando você explica para alguém, a pessoa entender onde está a intersecção. O negócio é colocar isso em prática, que depois de anos de formada, hoje eu falo, nossa, minha semana inteirinha é preenchida por coisas de intersecção. De vez em quando eu tenho um ou outro trabalho que é GO puro. Quando eu fico, por exemplo, eu dou plantão no hospital onde eu fiz residência de GO. Então eu fico lá com os residentes, na sala de parto, eu faço só obstetrícia. Acho que é o único trabalho meu que é pura obstetrícia. Fora o esporte, né? O resto é tudo ginecologia do esporte, obstetrícia do esporte. No meu consultório eu atendo muita gestante que vem, ela faz pré-natal com outro médico, mas ela vem só para eu olhar os exercícios, saber o que é mais indicado para ela, o que é menos. Falar sobre intensidade de exercício, que eu acho que isso é muito difícil, né? Para a pessoa que não é médico do esporte é muito difícil. E é um dos principais mecanismos de segurança de exercício na gestação. Você explicou a intensidade, basicamente você explicou quase tudo. Então, eu trabalho com ginecologia e obstetrícia do esporte em tudo da minha vida. Eu pensei aqui em algo para a gente poder falar numa linha do tempo e poder falar, porque existem particularidades na vida da mulher, né? Então, quando ela é jovem, adolescente e está inserida no esporte, depois ela se torna adulta, enfim, tem as contracepções e tem a parte da gestação no momento que ela entra, e depois a gente comenta sobre a parte hormonal, climatério, enfim. Mas eu acho que é um caminho legal para a gente seguir. E eu queria te perguntar e também informar, né, as pessoas que estão buscando um ginecologista. Quando você acha que é interessante uma criança procurar uma ginecologista do esporte e não só uma ginecologista? Eu acho que se tem a vontade ali da criança, principalmente ou se profissionalizar num esporte, ou a criança que pratica muitas coisas diferentes, que é até recomendado, né, que a criança seja exposta a diversas modalidades, né, antes de se especializar. Mas aquela criança que já faz muitas coisas, esse é um ponto. E o outro ponto é quando aquela menina entra na pré-adolescência e talvez aquela criança que estava ali super saudável, ativa, fazendo muitas coisas, na pré-adolescência ela já quer começar a sair das coisas. Não quero mais ir na natação. Eu não quero mais ir no balé. Não quero mais jogar o futebol. E talvez o ginecologista conseguir entender o motivo, né? Por que ela não quer. Porque se a gente pensar que
a criança, né, tem que se expor a 60 minutos de atividade física moderada todos os dias, você pega, às vezes, uma menina de 10, 11 anos, que é a idade que tem minha filha, querendo sair das atividades, né? Você pensa, poxa, eu vou tirar essa criança do ambiente saudável. Por que ela não quer mais fazer natação? Vamos entender se esse é o ponto. Talvez seja a mama se desenvolvendo, talvez ela já está com dor. Isso tem estudo mostrando que a principal taxa de abandono da adolescência nas mulheres é a mama. Aprofunda um pouquinho mais nisso aí, pensando que a gente tem uma população diversa de, sei lá, médicos, estudantes de medicinas e até mães e pais que têm crianças assim. Fala um pouquinho mais das atenções que isso tem que ter nesse ponto. Então uma atenção é exatamente por, às vezes, uma dor física, por exemplo, na mama, né? Então a mama começando a se desenvolver, então ali no início da puberdade, o broto mamário pode causar dor. E a criança não gostar ou ter medo, por exemplo, esportes com bola, às vezes vai bater na mama, a criança tem um certo medo. Outra coisa é a vergonha de quando o broto mamário começa a aparecer. E que isso a gente resolve com um problema super simples. Basta você oferecer para a menina um top. Você quer colocar um top? Deixa ela experimentar. Quer ir na sua aula que não seja de natação, mas você quer colocar um maiô embaixo do seu kimono do judô para ver se você se sente melhor? Às vezes era só uma vergonha da mama exposta. Às vezes, de fato, precisa uma sustentação. Um top também pode ajudar. Às vezes ela já está sofrendo algo ali de, os meninos vão fazer tal esporte, as meninas vão fazer aquele. Então, às vezes, é uma conversa até meio sociocultural ali. Não, se você gosta de tal esporte, você pode praticar. Não tem essa daí, coisa de menino, até pressão às vezes dos pais, né, de pensar assim, ela não pode praticar tal coisa, que isso é coisa de menino. Isso. E às vezes ela quer praticar, né, também deve ter esse... Também tem esse viés aí, né? E às vezes tem os pais que pensam assim... Às vezes eles conhecem, por exemplo, vou citar um exemplo clássico que é o futebol. Então, às vezes a menina quer ir para a escolinha de futebol ou já está inserida ali nesse esporte na escola ou com os amigos do prédio, por exemplo. Joga o futebol na quadra do prédio. E às vezes os pais ficam imaginando aquela atleta do futebol profissional. Eu não quero que minha filha seja isso ou aquilo. Eu não quero que ela seja profissional, eu não quero que ela... Tudo bem, mas ela não está dizendo que ela quer estar inserida nesse esporte para se profissionalizar. Simplesmente pense nesse esporte como um hábito saudável. Ela vai jogar. Quantas habilidades ela não desenvolve praticando futebol? Não é só chutar bola. Ela vai melhorar o condicionamento cardiovascular. É um esporte coletivo, existe uma socialização. Ela melhora uma habilidade, uma coordenação, uma concentração. Olha quantas valências que tem. E você está pensando só que você não quer que ela seja uma atleta profissional? Às vezes ela não vai ser. Poucos vão ser, na verdade, né? Já vi alguma estatística de que adolescentes, que o percentual de meninas que se exercita é muito menor do que de meninos, assim, adolescentes. E provavelmente tem essa associação aí, né? Dos pais, né? Então, às vezes, os pais, né, se disponibilizam mais a levar um filho para uma prática esportiva do que uma filha. Às vezes vem mais a importância, ou então, o moleque tem que gastar muita energia, tem que jogar bola, e a menina tem que fazer o quê? Só estudar ou só fazer o balé? Não desmerecendo o balé, mas às vezes como o gasto energético ele é inferior, sabe? Às vezes o ambiente do balé, posso falar isso com toda a propriedade, o ambiente do balé é um ambiente também insalubre. Tóxico. Tá aí outro ponto que você falou, quando se preocupar? Quando a menina começa a fazer alguma restrição alimentar por uma imposição que vem do meio esportivo ou do meio artístico, como é o balé. Então, quando levar no ginecologista? De repente, se a mãe detectar isso, talvez o ginecologista vai ser um caminho para a gente descobrir que ela faz uma restrição alimentar, de que tem alguém dizendo que ela tem que pesar X quilos, de que tem alguém dizendo que ela não tem o corpo adequado para tal prática. E aí talvez o ginecologista consiga até detectar um atraso de desenvolvimento puberal. A menina que já deveria menstruar, por exemplo, e ainda não menstruou, é outro ponto, sabe? Eu acho que a mulher tem essa questão estética também muito relevante, né? Porque às vezes nesse próprio desenvolvimento, uma mulher se desenvolve antes da outra,
E as meninas se comparam muito, né? E tendo rede social fica mais evidente ainda. Então ela deixa de praticar um esporte porque ela não tem o corpo que ela gostaria, porque a amiga já desenvolveu. E isso acaba afastando também de alguns esportes. Talvez ela goste, tenha até um potencial para se tornar uma atleta e acaba abandonando o esporte ou, enfim, tendo questões até igual a gente sabe que existe a realidade do esporte de alto rendimento, as restrições, os problemas relacionados com a parte emocional, enfim, que tem até abusos relacionados, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tá de olho com todos esses quesitos, né, que a gente conversou sobre, porque é super importante no desenvolvimento também, seja ele para a mulher se tornar adulta, né? Exato. E assim, de um modo geral, a gente... eu falo que a síndrome REDS, né, que é a síndrome de baixa disponibilidade energética, chegou primeiro para o ginecologista porque a gente herdou desde a tríade da mulher atleta, que já tinha a amenorreia como um dos pilares ali. Então o REDS chegou primeiro para o ginecologista. Então eu me lembro perfeitamente bem, em 2014, quando foi escrito o primeiro consenso, a gente dizendo, poxa, que bacana, agora a gente vai tratar uma síndrome que a gente já imaginava que era muito mais do que só a tríade, agora tem um consenso mostrando o que a gente já sentia que ia acontecer. E agora, né, tem 10 anos desse primeiro consenso, como esperado, 10 anos depois a comunidade científica absorve um pouco os ensinamentos, né, que o consenso trouxe. Então hoje a gente consegue, por exemplo, falar numa equipe multidisciplinar sobre REDS. E talvez, se o treinador não conhece REDS, hoje já não é mais muito aceitável, não. Ele tem que conhecer. Então, se o treinador não conhece, se o nutricionista não conhece REDS, não dá. Há 10 anos atrás, podia ser. Há 5 anos atrás, vai lá. Hoje, 10 anos depois, não tem como não conhecer. Então, hoje, a gente chega, por exemplo, nós ali no ambulatório, quando a gente detecta que vem muitas atletas com o mesmo comportamento inadequado de um mesmo lugar, a gente tenta entender o que está acontecendo lá. E teve uma vez que a gente mandou uma carta acho que era o treinador, porque ele insistia em pesar as atletas toda semana. E isso trazia para as meninas uma ansiedade muito grande. Nossa, quanto que eu vou ter que pesar lá semana que vem? Amanhã é o dia de pesar. O que ela faz na véspera? Jejum. O que ela faz na véspera? Toma um diurético. Então, para que pesar? O esporte nem era um esporte de pesagem. Se não me engano, era até do vôlei, sabe? Algo que não tinha nenhuma razão de ser. Então, hoje a gente falar para esse treinador, você conhece REDS? Deveria conhecer. Então, 10 anos depois do REDS, a gente começa a ver que essas coisas não podem mais acontecer. E onde isso está acontecendo, a gente tem muito mais como dizer, olha, isso aqui é uma doença, isso pode acontecer e a gente precisa tratar. E o tratamento é em equipe multidisciplinar. Então, acho que agora a atenção como equipe, né? E a atenção, a gente sabe que o REDS não acomete só mulher, né? Mas no começo chegou pelo ginecologista, né? Então, o foco era mais a mulher. Mas a atenção a todos que cuidam da mulher atleta é global, né? Todo mundo tem que estar ali falando a mesma língua. Só para a gente contextualizar e as pessoas entenderem um pouco mais, explica para a gente um pouquinho da tríade e do REDS. Então, a tríade da mulher atleta é uma doença descrita, né, primeiramente como amenorreia, então a ausência de menstruação, osteoporose e transtorno alimentar. Então, no início eram esses 3 fatores ali que tinham que ter. E como na medicina a gente sabe, né, tríade englobavam os 3. Então, parecia que a mulher tinha que ter os 3 para ser diagnosticada dessa forma. Aí depois, os estudiosos, né, da tríade trouxeram para um diagnóstico mais precoce, né, para a gente tentar não deixar a doença ser tão grave, trouxeram para uma coisa antes. Então, osteopenia, a gente já ficava em alerta. Não mais um transtorno alimentar, mas um distúrbio alimentar ou uma baixa demanda, uma baixa ingesta calórica. A gente chama de o comer transtornado, já classificava essa mulher como um ponto ali de alerta. E ao invés de esperar ela ter amenorreia, a gente já diagnosticava nos transtornos menstruais. Então começou a menstruar menos, falhou um mês, a gente já ficava um pouco mais alerta. Então isso era a tríade da mulher atleta.
Só então, quer dizer que a mulher que é atleta, não é normal ela não menstruar ou ficar com a menstruação irregular? Não é algo que é esperado do esporte? Não é normal, não é esperado. Toda atleta tem que menstruar, a não ser que ela use um medicamento para que isso não aconteça. Mas naturalmente é esperado que uma mulher menstrue e a menstruação é um fator de saúde. Bom. Eu falo que é um sinal vital, né? Então, quando qualquer um de vocês eu sei que sabem muito bem disso, porque passaram no ambulatório, quem vai cuidar de mulher atleta não pode ter vergonha de perguntar como está seu ciclo menstrual. Quando foi sua última menstruação, o que você usa como contracepção, como é seu ciclo menstrual, certo? Tá. Porque menstruar um parâmetro de saúde. Então, não existe mais, e hoje não é aceitável que as pessoas imaginem isso, que a mulher com baixo percentual de gordura não menstrue. Isso é errado. A mulher pode ter o percentual de gordura que ela desejar, o que ela precisar. Ela tem que menstruar. Ah, mas e aquela mulher com 10% de gordura corporal? Tem que menstruar. Ah, e a mulher de altíssima intensidade? Ela está treinando, agora é aquela fase do ciclo de muita intensidade, é um volume de treino enorme. Tem que menstruar. Então, a menstruação vem como um parâmetro de que tudo está indo bem. Né? De que tem energia para tudo isso. Essa demanda energética que o hormônio feminino consome, ela é alta. Tanto que no tratamento da RED-S, a gente tem, pelo consenso novo, um alvo de disponibilidade energética para a mulher e outro alvo para homem. O de homem é muito mais baixo. Até, Silvia, eu interrompi nesse ponto, porque esse ponto eu achava muito importante de ser tocado. Isso daí que não é normal, e eu gostei muito desse... É um sinal vital, que isso fique gravado na cabeça das pessoas, que não é normal, independente da intensidade. Se você parou de menstruar, se está ficando irregular, não está certo. Mas você estava falando da transição do momento onde a tríade passou a ser mais... compreensivo de não precisar chegar em osteoporose, não precisar chegar em amenorreia, e acho que tu estava arrumando a falar um pouquinho sobre quando que se veio essa concepção de, em vez de tríade, entender isso como RED-S. Então, só para poder seguir aí. Para a gente voltar lá, né? Na verdade, aí a gente começou a perceber que o tratamento da tríade era dar alimento, dar comida ou dar energia de alguma forma, né, que seja em alimento mais suplemento, né, mas que ela precisava comer o tanto que ela gastava. Então a gente já falava muito isso, a culpa nunca é do esporte, a culpa é da falta de energia. Então você pode fazer o esporte que você quiser, na intensidade que for, no volume que for, mas você precisa comer para tudo aquilo. Está disposto a isso, né? Então esse era o tratamento. E a gente via que tratando essa disponibilidade energética, a gente tratava os outros fatores. Pronto, ela voltou a ter disponibilidade energética, ela produziu o hormônio, o osso está resolvido, né? O restante, a menstruação vai voltar. E aí a gente já se incomodava um pouco com as questões cardiovasculares, porque o risco cardiovascular de uma mulher em hipoestrogenismo já é muito bem estudado na pós-menopausa. E será que isso acontecia nas jovens? Aí a gente começava a ver que tinha diminuição de HDL, que tinha... Então a gente falava, poxa, não é só uma tríade, tem mais coisa aí. E aí, quando a síndrome RED-S foi descrita, a gente tinha aquele gráfico, né? Eu falo o gráfico das bolinhas, né? A baixa disponibilidade levando afetando todos os sistemas do corpo, a tríade estava lá num cantinho. Então, ela afeta, sim, a parte óssea e o sistema de produção dos hormônios sexuais. Tanto nos ovários, e isso que a RED-S trouxe a mais, né? Que é tanto nos ovários como nos testículos. Então, é nas gônadas. Então, RED-S englobou também o homem, né? E aí a gente viu que, na verdade, a tríade não desapareceu, ela continua existindo. Então eu falo que a tríade não é uma doença antiga que trocou de nome, não. A tríade está englobada no RED-S. Ela continua estando lá. Inclusive o grupo que estuda a tríade continua existindo, estudando e publicando. Então a tríade é uma doença que existe, englobada ali no RED-S. Então, hoje legal. a gente trata uma coisa muito maior, né? Que parece simples tratar, é só dar comida, mas dar comida não é tão fácil assim. Eu acho que é um ponto que é difícil tratar. O último consenso, ele deixa muito claro nessa sua bolinha que você falou,
o como isso é mais complexo, porque eu achei legal que esse novo consenso ele botou a baixa disponibilidade energética e daí botou as setinhas para todas as coisas que isso afeta, desde a parte psicológica, a parte hematopoética, imunidade e tal. E daí todas as flechinhas têm um gradiente para explicar que existe um gradiente de intensidade e não precisa estourar, não precisa o copo transbordar. Tem outros níveis aí. Só que o que me chamou a atenção foi a seta bidirecional da parte mental. E aí eu acho que entra um pouco no que tu falou na tua última frase, que é mais difícil do que parece, assim. Quais são os desafios para trabalhar essa questão mental relacionada à baixa disponibilidade energética e qual a importância de outros profissionais juntos, assim, ajudando? Deixa eu só contextualizar uma coisa. Dentro do consultório, do meu consultório, eu acho que a maior dificuldade é fazer com que a pessoa saiba que ela tenha baixa disponibilidade energética, é aquilo que está causando os problemas dela. Porque muitas vezes, hoje em dia, a gente tem muito suplemento, tem várias coisas para poder ajudar. E às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, olha, não estou conseguindo performar o tanto que eu queria e estou treinando demais e eu estou tendo lesão direto. E, enfim, começa a falar um tanto de coisa. Alterou meu intestino, tô ficando muito doente. Eu falo, você já ouviu falar de RED-S? Não, RED-S eu não tenho, porque eu como demais. Você não imagina o tanto que eu como. Aí você começa a investigar o quanto essa questão mental é importante, porque ela não só interfere nisso tudo de performance, assim como não ajuda a gente a tratar. Entendeu? Essa é a maior dificuldade para mim por essa questão. E a mulher em si, falando do RED-S na mulher, ela tem a parte estética. E ela não quer perder a parte estética, ela quer performar e quer ter estética. E a gente fala, talvez o atleta ele tem que entender que o exercício de alto rendimento, o esporte de alto rendimento, ele precisa ser acompanhado de algo muito específico com relação às quantidades de alimentação, de suplementação, e não só pensar, mas eu acho que eu estou um pouquinho acima do peso, eu não posso comer tanto, eu acho que eu preciso emagrecer. Não é acho. Eu tenho que ver o quanto eu treino, qual que é a intensidade que eu treino, qual que é a periodização que eu tô, para poder encaixar a melhor alimentação naquele momento. E quando a gente fala, eu vou te dar alimento e você vai performar e não vai engordar, eles não acreditam. Não acreditam, é verdade. E é um cálculo, né? Tem que calcular. Então, eu acho que, até falando em equipe multidisciplinar, o nutricionista entra como linha de frente no tratamento da RED-S, porque são eles que vão calcular exatamente quanto aquela pessoa come, quanto ela vai gastar ali em cada dia da semana, né? Porque um dia de treino longo não é igual ao dia de treino curto, que não é igual ao dia do repouso. Então, a gente tem que calcular para todos os dias, imaginar como dar comida, quanto essa pessoa suporta de comida, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que queria fazer triatlon. Ele já corria, já nadava bem, aí um dia pegou a bike emprestada de alguém e falou, esse negócio é legal. Quando ele foi na nutricionista, e a nutricionista calculou para ele, uma boa nutricionista, ele falou, não, deixa o triatlo, não vou dar conta de comer tudo isso aqui não. Era muita comida. E aí ele falou, não, me deixa aqui na corridinha de meia maratona, para mim tá ótimo, e ficou ali só na corrida, entendeu? Porque realmente é isso. Então, quando você mostra para a pessoa um cálculo, às vezes a pessoa entende que ela come muito, mas que isso não é suficiente. Tem muita gente que come bem, mas não faz uma suplementação intratreino, por exemplo. Tem gente que acha que tem suplemento que é só para o dia da prova, para o dia da competição. Tem gente que não entende por que alguém usa gel de carboidrato num treino longo. Porque é o suplemento que dá para levar. Ou você prefere levar um prato de macarrão? Não dá, né? Então o gel é um pouco mais óbvio. Mas tem gente que acha que o gel é para prova. Então, olha quanto paradigma a gente tem que quebrar, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz esse cálculo e mostra para a pessoa, a gente tem ali um número. Mas do lado de lá, a gente tem um indivíduo, né? Que vai interpretar de diversas formas. Então, essa setinha do consenso novo, que é bidirecional, na saúde mental, ela mostra para a gente que tanto a pessoa que já tinha algum problema de saúde mental, seja ele transtorno alimentar mesmo, né? Parece óbvio, mas seja depressão, ou alguma coisa prévia em relação a abuso, ou assédio de todas as formas, tá? Moral, sexual, enfim. Essa pessoa tem uma chance maior de ter uma baixa disponibilidade energética. E também a baixa disponibilidade energética tem uma chance maior de levar para um transtorno mental. Então, a gente vê
foi nesse consenso que entrou, né, o transtorno mental ali, né, a saúde mental como uma das coisas afetadas pela baixa disponibilidade. Então a gente vê que isso é importante. Também a saúde mental é uma coisa que vem sendo estudada no atleta mais e mais, né? Então isso foi uma grande sacada, né, desse consenso novo, né, do gráfico, o infográfico novo ali, é muito legal. Eu achei bonito o fato, o gradiente, achei muito legal para Muito. passar essa ideia visual já de gradiente. Mas essa parte do bidirecional é incrível porque o transtorno alimentar, a pessoa que está nessa situação, ela já está mais ansiosa, ela está mais irritada, então se ela está tendo problemas de sono, então se ela tem inseguranças e outras questões que levam ela, tudo isso se intensifica e a pessoa fica presa num redemoinho. Se a gente chegar como profissional assim, só dizendo, não, ó, para, tá errado, essa pessoa não volta. Então, como é que tu aborda essa pessoa e traz isso para ela de forma que ela tope voltar? Porque tu vai ter que ter vários encontros com ela para mudar. Como é que tu faz isso? Eu acho que a equipe é importante, então, tanto a nutricionista como a psicóloga, né, quando tem. Se ela tem alguma questão de assoalho pélvico, lá no ambulatório a gente tem a fisioterapeuta, às vezes a fisio encontra mais essa pessoa, né? Assoalho pélvico, só pro pessoal, é porque tem muita mulher tem incontinência urinária no esporte, as mulheres sabem disso e não costumam falar tanto disso por também... Preconceito, né? E os homens não sabem disso porque eles não são mulheres, né? De forma geral, os homens não sabem. Então, homens médicos, perguntem isso para seus pacientes também, né? Mas, então, assim, no ambulatório a gente tem a equipe de fisioterapia pélvica. Mas se a gente for ver um atleta, às vezes ele tem o físio, né? Que tá ali fazendo prevenção, reabilitação e tudo. E esse profissional tá mais perto, às vezes, do seu atleta do que o médico, né? Então, o encontro ali com esse profissional, às vezes também é mais frequente e pode ser mais efetivo. Então, às vezes, é esse profissional que vai te contar. Por exemplo, a gente usa um termo lá no ambulatório que a gente fala, essa pessoa tem uma baixa disponibilidade não intencional. O que é isso? Não é que a pessoa se restringe, ou a pessoa tem medo de comer, ou é essa pessoa que busca estética, que acha que não pode comer muito. Não, às vezes ela tá de boa, ela come ali o que tem acesso, às vezes ela só é desorganizada. Então, no esporte universitário, a gente vê muito isso, né? A pessoa estuda, saiu de casa cedo, aí ela treina até a noite, o treino acaba às 8, ela só chega na casa dela às 11, e aí ela vai jantar muito tarde, aí ela não quer comer muito porque acha que dorme mal. Então, é aquela pessoa que faltou só uma organização. Então, a gente chama isso, né, de baixa disponibilidade não intencional. Se organizou ali a vida da pessoa, ela vai comer. Então, essa pessoa é mais fácil de tratar, né? Agora, aquela pessoa que realmente tem uma baixa disponibilidade intencional, a melhor estratégia, na verdade, a que mais eu vejo funcionar é aquilo de ganhar confiança, mostrar em números e citar alguns outros exemplos. Fulana tinha isso, mas ela comeu, ela ganhou mais massa muscular. Ué, como é que isso acontece? Poxa, a gente explica assim. Poxa, se seu corpo não tem energia nem para produzir hormônio, por que você acha que você vai construir músculo? Seu corpo não vai deixar, tá faltando energia. Como é que você quer fazer essa inversão da composição corporal? Isso é uma das coisas descritas, né, do REDS, que a pessoa fica acumulando gordura, não ganha massa muscular. Aí a gente faz um combinado. Vamos fazer um combinado? Por 60 dias, segue essa dieta da nutricionista e a gente vai fazer uma medição de composição corporal, hoje e daqui 60 dias. 100% de todas as que eu vi seguirem a dieta começaram a inverter a composição corporal. Às vezes é o que ela deseja, né, como estética, às vezes é o que o esporte precisa, né? Então a gente consegue dar energia para que o corpo dela faça o que precisa ser feito. E aí o treinamento, né, da modalidade específica vai moldar o que ela precisa ganhar ali. Mas eu nunca vi falhar. As que seguem a dieta começam a diminuir o percentual de gordura e ganhar músculo. Parece óbvio, né? Mas vai colocar isso na cabeça de uma pessoa. Então, às vezes, a gente ganha paciente fazendo esse combinado. Às vezes, a nutricionista percebe assim, não, em 30 dias ela vai estar melhor. Então, tá bom, vamos marcar um retorno em 30 dias. Maravilha, em 30 dias ela volta outra pessoa. E, às vezes, ela tem ganhos que nem ela imaginava, do tipo, nossa, até dormindo melhor eu tô, né? Nossa, até meu relacionamento tá melhor, não tô tão irritada. Porque segundo, né, o REDS, ele pode afetar
todos os sistemas do corpo, né? E aí a gente até tende a achar que tudo que a gente encontra na vida é REDS, né? A gente começa a fazer diagnóstico até a mais, né? É REDS, com certeza. Mas a gente tem que lembrar que REDS é um diagnóstico de exclusão, né? Burnout, tem outras coisas que caem na mesma caixa. Exato. Assim, né? Até overtraining, né? Overtraining, REDS podem ser parecidos, pode até ter um e outro, mas a gente tem que entender que são doenças diferentes, né? Para mim são coisas diferentes, doenças diferentes, mas têm o mesmo princípio. Porque um está relacionado com excesso de treinamento e o outro é relacionado com baixa ingestão de alimento. Só que ao mesmo tempo, dentro da equação, estão as duas coisas. Então, o quanto você faz de exercício interfere. Então, para mim, é a soma, e dentro do REDS em si, a gente tem todos os setores, né? Vamos falar assim, então tem o sono, tem a lesão, tem o osso, tem a menstruação, tem o intestino, enfim, várias outras coisas relacionadas. Então a gente tem que estar de olho em cada aspecto, também saber perguntar, porque senão a gente nunca vai chegar na resposta, né? E o mais legal é que quando tem um, você investiga o outro, né? Se você vê um atleta em overtraining, você vai ter que ver a disponibilidade energética e o contrário também, né? Sim, com certeza. E para mim, assim, a forma de abordar esse tipo de paciente, de atleta, nunca é fácil, mas quando você consegue acessar e tem o resultado, essa pessoa já tá no papo, assim, ela vai confiar em tudo que você falar e passar para ela, né? A gente começou antes do podcast, eu te perguntei, doutora Silvia, por que tu trocou o Instagram, né? Que teu Instagram era exercício na gestação. Por que tu trocou? Que agora tá exercício na ginecologia e gravidez. Antes era exercício na gravidez, exercício na gestação. E aí tu falou, nossa, é porque começaram a me ter muito só como referência nisso, quando eu atendo vários pacientes que não só a grávida. Interessante que a gente está aqui há um tempo já nesse podcast, não sei quantos minutos, e a gente ainda não falou chegou da grávida, né? Não chegou na grávida. Então, até para transicionar para isso, já que teu Instagram é exercício, como é que é? @exercício.ginecologia.gravidez. Até já sigam aí, já vão procurar. E eu sei que tu fala muito disso e tu tem um curso, inclusive, que é sobre exercício na gravidez, da concepção ao parto, e acho que é algo que casa muito com uma pergunta prévia do Vitor em diferentes fases da vida, né? Porque tu não vai falar para a mulher se exercitar, agora tu é gestante, agora você vai virar atleta. Não, da concepção ao parto. Vamos lá, na concepção, como começa. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que é, sobre o que tu aborda nesse teu curso, quais são os módulos disso, porque eu acho que tu compartilhando isso vai passar uma visão cronológica de o que é importante também em cada momento da concepção ao parto. Na verdade, assim, eu fiz esse curso pensando que o médico, de um modo geral, vamos pensar agora os ginecologistas, né, com quem eu convivo, que eu dou plantão com um monte de ginecologistas, tenho lá os residentes da ginecologia, eles têm a ideia de que o exercício físico é bom para várias pessoas em várias fases da vida, mas aí quando chega na gravidez eles têm dúvida. E agora, todos aqueles benefícios, será que não é arriscado na gravidez? Então, para qualquer pessoa que você pergunta na rua, a pessoa entende, fazer exercício faz eu ter uma vida mais saudável. Qualquer pessoa sabe. E na gravidez? Na gravidez eu não sei. Porque as pessoas tinham a ideia de que talvez não fosse seguro. Então, a minha ideia com o curso foi mostrar para os médicos de que sim, é seguro e de que sim, a gente leva o benefício não só para a saúde materna, mas como para a saúde fetal e também para o mecanismo todo de parto, né? Então, a ideia do curso foi isso, assim, mostrar para os médicos o benefício e como fazer isso entrar na vida de uma gestante. Então, o primeiro módulo do curso é um módulo que eu falo um pouquinho de fisiologia do exercício, porque o médico, de um modo geral, não sabe nem o que é exercício aeróbico, resistido, mobilidade. Então, explicar um pouquinho da fisiologia do exercício, explicar um pouquinho das alterações fisiológicas da gestação, juntar as duas coisas, né? E depois, esse é um primeiro módulo só de fisiologia. Depois tem um módulo que só mostra na literatura internacional como isso, em que ponto estamos, né? O que estamos estudando, o que está sendo publicado por aí. Depois tem um módulo só de patologias. Então, por exemplo, na doença hipertensiva da gravidez, onde que o exercício pode entrar? Ele consegue prevenir? E se essa doença aparecer, ele consegue tratar? No diabetes gestacional, como que isso entra? E na ameaça de aborto, a grávida sangrou.
Tem mesmo que fazer repouso? O que o repouso vai ajudar? O que vai atrapalhar? E aí eu tento trazer ali no curso, em aulas objetivas, né? Um pouco da minha visão, é como se eu mastigasse o conteúdo e passasse ali para a pessoa, mas eu cito lá um artigo, um trabalho, alguma coisa, porque tudo isso vem sendo muito estudado. Então, seguindo a ideia de que o esporte na mulher vem sendo mais estudado, na gravidez também. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, lá em 2015, 2016, tinham poucos artigos. Hoje, você coloca lá, repouso no sangramento, exercício físico no sangramento de primeiro trimestre. Poxa, tem um monte de coisa. Isso é muito legal. Então, aí tem esse módulo de patologias. Depois tem um módulo que eu falo que é a tradução para o médico ali do pré-natal. Se a mulher já pratica uma modalidade, o que você tem que pontuar para ela sobre a modalidade? Então, é um módulo de modalidades. Então, tem assim, desde beach tênis, esportes com bola, aquela mulher que vem e já joga beach tênis. O que você fala para ela grávida? Ciclismo, natação, triatlon, corrida. O que falar para ela grávida? Ah, mas ela não é ciclista, mas ela vai trabalhar de bicicleta. E agora? E na gravidez pode? E Será a que não sedentária pode? que vai engravidar, tu aborda essa também? A sedentária que vai engravidar, com certeza. Até em estratégias de adesão, né? Porque é uma coisa difícil da sedentária, né? Agora ela engravidou. Primeiro ela precisa entender que é importante fazer o exercício. E depois como fazer? Como colocar aquilo, aquela mudança de estilo de vida. Então, até estratégias de adesão eu ensino, né? Como o médico pode cobrar isso da gestante a cada consulta. E aí, por último, o último módulo é um módulo que eu tenho um carinho super especial, que é o exercício físico em ambiente intra-hospitalar. Então, é aquela gestante que, por algum motivo, precisou estar internada. Um pico hipertensivo, um sangramento ou qualquer coisa. O que fazer de exercício em ambiente intra-hospitalar para que ela não fique de repouso, não deixe de colher todos os benefícios? Então, aí eu convidei uma fisioterapeuta para dar essa aula. Eu falo um pouco, ela fala um pouco. E depois o exercício físico dentro da sala de parto. Durante o trabalho de parto, como cada exercício, cada movimento pode ajudar para aumentar a taxa de parto vaginal. Dá um spoilerzinho assim pra gente, fala um pouquinho mais de como que é esse exercício intra-hospitalar, não intraparto, assim, o que orientam a fazer, o que essa fisioterapeuta traz, dá o spoiler aí que o povo quer saber. Na verdade, assim, a gente imagina assim, uma gestante pode estar internada por diversos motivos. Às vezes ela está internada, é só uma diabética com descontrole, e ela está internada para fazer ali um perfil glicêmico, né, organizar a alimentação, uma dose de insulina. Então, ela é uma pessoa fisicamente apta a fazer tudo. Ela só está restrita no hospital. Então, essa pessoa poderia andar no hospital. Ela poderia, se tiver uma sala disponível no hospital, fazer algum exercício resistido, com pouco equipamento, uma faixa elástica, peso do corpo, né? Por que não? Então, trazer esse exercício para o ambiente intra-hospitalar seria pensando nisso, né? Para a pessoa não passar aqueles dias de internação num estado quase sedentária, né? À beira do leito. Só sentadinha ali, senta, levanta, vai no banheiro e só. Então, isso seria um cenário. Outro cenário seria aquela mulher que talvez precisasse algum repouso. Bom, ela precisa de um repouso porque ela tem um colo curto, ela passou por uma cirurgia, então ela tem que ficar deitada. Aí a fisioterapeuta fala, mas essa mulher pode se sentar? Porque se ela pode sentar, já tem outra gama de exercícios que ela pode fazer. Ah, sim, ela pode sentar, ela vai comer sentada. Então, maravilha. Então, dá para fazer fisioterapia, mobilidade, dá para ter uma carga ali no braço. A fisioterapeuta já tem outro olhar. Ah, não, essa mulher não pode andar, não pode sentar. Ela está deitada. A fisioterapeuta ensina uma gama de exercícios para uma mulher deitada, em decúbito dorsal. Várias coisas que ela pode fazer ali para melhorar a circulação, porque a gente tem que lembrar que a gestante tem mais risco de trombose, né? Então, esses exercícios no leito acabam mostrando para a gente que toda mulher pode se exercitar, toda gestante, né, pode se exercitar, nem que seja aquele exercício do leito. Então, você imagina que o obstetra, na consulta de pré-natal, fala para ela, agora é melhor não fazer nada, vai ficar em repouso absoluto. Como assim? Isso não existe. Meu Deus, se você que está escutando já ouviu isso, envia para aquela pessoa que te falou que não pode se exercitar, envia esse podcast, de utilidade pública fazer isso. Então, é essa aula de exercício em ambiente intra-hospitalar, é mostrar que todo movimento é alguma coisa, né? Eu falo, todo movimento conta, todo movimento é melhor do que não tê-lo, né? Então, o grande problema do exercício na gravidez é a falta dele.
E se a gente pudesse falar quais são os principais benefícios, eu sei que são inúmeros, mas só para o pessoal ter a noção da magnitude do quanto é importante se exercitar. Quais seriam esses benefícios para a gestante? Tudo na minha mente. Então, são os benefícios, além daqueles que todo mundo já sabe, né, de exercício físico. Mas, por exemplo, a gente tem uma diminuição da taxa de prematuridade, porque hoje em dia, no Brasil, no mundo também, maior incidência de prematuridade, então a gente precisar interromper uma gestação, são por doenças ou diabetes ou doença hipertensiva. Então, se a gente tem um diabetes bem controlado, a gente tem uma chance de levar essa gestação até o termo, né? E o diabetes, facilmente dá para entender que diabetes se controla melhor com dieta e exercício, porque exercício físico consome glicose. Então, se aquela diabética se exercitar, talvez ela nem precise usar insulina, ou talvez ela não precise uma dose tão alta de insulina. Lembrando que na gravidez o nosso tratamento para diabetes é insulina, né? A gente não usa droga oral, né? Então, talvez aquela mulher não precisa ser insulinizada se ela tiver um exercício físico eficaz para controlar aquele diabetes. E a síndrome hipertensiva, todas as doenças hipertensivas próprias da gestação, ou mesmo a que era hipertensa crônica, a gente também consegue controlar e trazer uma melhor placentação, porque o grande risco da síndrome hipertensiva na gestação, ele acontece por uma placentação ruim. Então, foi um problema lá no início da gravidez, de vasos mesmo, né? As então não tem espiraladas ali, exatamente, né? Não tem a invasão, né, que a gente precisa. Lembrar uma coisa, né? Tem que falar só para fingir que sabe. E aí essa invasão sendo ruim, aquela placenta, ela é ruim para sempre, até o fim da gravidez. Então as síndromes hipertensivas também vêm escancarar para a gente a necessidade de se exercitar no primeiro trimestre, que era até... Da concepção ao parto. Exato, era até outro dia. Muita gente colocava a gestante em repouso no primeiro trimestre porque achava que podia ter uma falsa associação com o aborto. Na verdade, o exercício vai prevenir até o aborto, né? Porque a maior causa de aborto também são distúrbios metabólicos ou malformações, coisas que o exercício ou não tem nada a ver ou ele previne. Então, o exercício previne prematuridade, previne aborto, melhora a autonomia, né? Imaginem mais ou menos como no idoso, quando a gente faz o idoso fazer musculação, você pensa, ele vai ter mais autonomia, ele senta, levanta, sobe escada e tal. A gestante é igual, ela vai ter uma alteração corporal muito intensa em 9 meses. Se ela não tem consciência corporal, força, mobilidade, ela tá lá no terceiro trimestre toda, né, quase imóvel. Já quase não consegue sentar e levantar, vai levantar da cama, é uma dificuldade. Aí imagina essa mulher querendo ter um parto normal de cócoras. Você fala, nossa, você não consegue nem sentar sozinha, você quer ficar de cócoras como? Não é? Uhum. Então a gente precisa preparar esse corpo para todas as alterações da gestação que vão vir. E para a criança que está ali, ela vai ter benefícios cognitivos, metabólicos mais à frente? O que a gente sabe até então? A gente sabe de um desenvolvimento neuropsicomotor melhor. A gente sabe sobre composição corporal também. Os fetos das mães ativas têm uma composição corporal melhor. A gente já sabe hoje de uma não associação a fetos pequenos, então que a gente chama uma doença que chama restrição de crescimento fetal. Uhum. Antigamente achava-se que o exercício levava à restrição de crescimento fetal. Hoje, comprovadamente, não. Não um exercício bem prescrito, na intensidade correta, duração correta. Então, pelo contrário, ele até melhora a função placentária, levando mais nutriente e oxigênio para o bebê, o que acaba sendo uma vantagem, né? Então, essa troca de oxigênio com o feto é melhor nas mães que se exercitam. E também tem alguns trabalhos mostrando uma prevenção para aquela criança, né, que foi um feto de mãe ativa, de doenças metabólicas até a fase adulta. Então, hipertensão, obesidade e tudo mais. Legal, até porque a gente fala de coisas como miocinas, é uma coisa que se discute, né, que são substâncias relacionadas aí ao exercício físico, à contração das fibras musculares, que vão para a circulação sanguínea e que têm benefícios metabólicos. A gente sabe que exercício físico aumenta diversas miocinas, inclusive o BDNF, que não sei se é caracteristicamente uma miocina, mas está ali dentro, né? Fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, tudo isso na circulação da mãe vai para a circulação fetal. Então, o feto em desenvolvimento também está colhendo benefícios e, às vezes, é até meio difícil a gente
botar todos os benefícios assim no papel, porque as situações das pessoas são tão diversas e a gente nunca pode voltar atrás e fazer o split test, né? Separar, ó, eu vou te botar pro trajeto A e trajeto B, sua mãe não se exercitando, vamos ver como você vai ser em 20 anos. É difícil mensurar algumas coisas assim, mas a gente já vê resultados, né? Os estudos já mostram coisas interessantes e se a gente parar para pensar, acho que tem mais benefícios ainda, tem muito benefício que a gente só não consegue ainda enxergar, Ainda né? mensurar. Você sabe que na aula do curso que se chama Benefícios Físicos, né, benefícios do exercício físico na gravidez, é uma aula enorme, eu cito um monte de coisa. E muitos alunos me perguntam, mas qual é a evidência científica desse aqui? Bom, às vezes não tem um trabalho duplo cego randomizado, porque não dá para fazer, né? Às vezes o que você tem é só uma associação fisiológica, que às vezes a gente extrapola, imagina que aquilo seja um benefício, mas aquilo não foi exatamente comprovado. E outras coisas a gente tem sim, olhando a criança, quem foi aquela mãe, então são estudos retrospectivos, né? A maioria assim. Então tem coisa que a gente não tem a real ideia, o real marcador ali, um trabalho que mostrou, mas a gente tem uma ideia de que aquilo pode acontecer. Não dá nem pra cegar, tipo, ó, essa mãe, ela se exercitou, mas ela não sabe que se exercitou. Como é que tu vai fazer isso? Não tem como. E aí entra o ponto da alimentação também, né? Não só o exercício. A gente sabe que tem trabalhos que comparou o que a mãe comia durante a gestação e o depois a aceitação da criança com relação àqueles alimentos mais saudáveis. Eu acho isso super interessante porque não só o comportamento de exercício físico, mas como a alimentação em si, né? Tem relação direta com o bebê. Sabe uma outra coisa que às vezes acontece bastante? A gestante pode ter insônia, o distúrbio do sono e tudo mais. E quando desregula o sono, desregula todo o ritmo circadiano e isso para o crescimento fetal é ruim, né? É ruim também, por exemplo, até para gente, né? Para ganhar massa muscular, tudo que cresce, né? Precisa ter um ritmo circadiano. E aí, às vezes, eu falo para outros obstetras, eu falo, poxa, o exercício físico ajuda a dormir melhor. Aí ele fala para mim, não tinha pensado nisso. Então, isso é um benefício do exercício. Você não quer que ela durma? Então, bora fazer o exercício no horário certo, o exercício certo, né? Então, o exercício pode ajudar nesse aspecto. O exercício também ajuda a mulher a ter uma organização da rotina melhor. O exercício ajuda uma rotina alimentar ser melhor e mais saudável. Então, indiretamente, o exercício ajuda em um monte de coisa da gestação. Então, para que a gente também tem que ficar buscando? Eu sei que tem benefícios diretos do exercício, mas os benefícios indiretos precisam ser valorizados, né? No livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg, ele fala de hábitos angulares, que são aqueles hábitos que quando você modifica eles estão tão correlacionados com outras coisas da vida que por mais que tu não pense nessas outras coisas, elas também vão ser otimizadas. E aí um deles é o exercício físico, porque quando você começa a se exercitar, você começa a se alimentar melhor, consumir menos drogas. E ele cita vários estudos americanos, assim, que eles pegam pessoas dos colleges, high school, que treinam, e daí vem, assim, o quanto que diminuiu o que a pessoa bebia, o que mudou nas notas. E aí o exercício, por ser um hábito extremamente organizador, ele é um hábito angular. Ninguém sai treina assim, você sai, treina, sai da academia, pensa o quê? O que eu vou fazer? Vou fumar um cigarro ou vou tomar uma dose de whey? Não, eu vou tomar dose de whey, né? Então é interessante. Outro hábito que tem isso é a leitura. A leitura também é um hábito angular, porque a pessoa que lê com frequência, ela tem que se organizar para ler. Então ela desenvolve uma organização de rotina. Ela tem que ter um momento que ela separa para ler um pouco e tal. Então é mais um hábito que traz outros benefícios, né? Nada a ver com o que a gente estava falando, mas para voltar para o que a gente estava falando, assim, nada a ver não, tem a sua relação, mas momento viagem, né? Uma coisa assim que eu queria deixar de mensagem mesmo para o pessoal, quais perguntas não podem faltar numa anamnese de uma mulher atleta? Ou uma mulher que pratica atividade física, ou a nomenclatura que quiser. Como está o ciclo menstrual? Né? Se menstrua, se não menstrua. Quanto a menstruação interfere na sua prática esportiva? Então, eu geralmente pergunto assim, se você tiver na sua prova-alvo, se você tiver menstruada naquele dia, como é para você?
Às vezes ela vai falar, para mim, tranquilo, vou correr a maratona assim mesmo. Ou ela vai falar, não, nossa, não quero estar menstruada naquele dia. Então, a gente começa a entender. Acho que deve ter uma pergunta sobre incontinência urinária. Tem que ter. É simples, é uma pergunta só. Você já perdeu urina involuntariamente? Terminou o treino, tinha xixi na calcinha? Isso eu acho que é importante. E não uma pergunta diretamente, mas na consulta você entender qual é a relação daquela mulher com o alimento. Se ela tem uma tendência a comer muito menos por uma restrição, se ela usa o exercício como um hábito, como algo purgatório, né? Então é aquilo muito compensatório. Eu corro, por exemplo, eu já tive uma paciente que disse que fazia o treino longo de domingo, porque sábado à noite ela geralmente exagerava na comida. Então, apesar de na planilha dela de corrida o treino longo estar no sábado, ela entendia que no domingo ele era melhor, porque já que ela comeu muito sábado, ela compensa no domingo. Poxa, não é isso, né? É um hábito compensatório, isso é ruim. E quando mistura essas coisas purgatórias e compensatórias com a gravidez, nossa, a gente tem complicações maiores ainda, advindas desse comer transtornado e dessa relação com o alimento que não é muito saudável em algumas vezes. Então, acho que é papel do médico que trabalha com mulheres entender esse papel do alimento na vida dela. Não, legal. E tem uma outra coisa que eu acho que vai ficando muito pro final, mas é interessante a gente falar da parte final da linha do tempo. Então, da mulher no climatério e quais são os benefícios do exercício físico, de uma boa alimentação, nesse ajuste aí que vai ter mudanças hormonais. E no climatério, para quem se exercitou assim até lá, chega, né? Não tem mais por que se exercitar depois, né? Ah, de certo. Tem que continuar se exercitando. E hoje eu falo, as mulheres entram na menopausa e não se dão mais ao luxo de morrer 10 anos depois. Né? Porque quando se morria aos 60, menopausa aos 50, você tinha mais 10 anos de vida, acabou. Hoje não. Hoje a gente vai viver até os 90, 100 anos. Então, a menopausa às vezes é a metade da vida só, né? Tem dali para frente muitas coisas. Então, primeiro, acho que o exercício vem na vida da mulher adulta como uma poupança, né? Um banco de músculo. Acho que isso é importante. O estrogênio, que é o grande hormônio feminino, ele é o nosso anabolizante, é estrogênio. Enquanto a gente produz estrogênio, a gente tem uma chance maior de ter massa muscular, de produzir, né, de construir massa muscular e massa óssea. Então, a gente tem ali um momento de maior oportunidade. Na menopausa, com a diminuição do estrogênio, né, e na vida pós-menopausa, a gente vai ter, então, uma queda, né, da massa muscular e da massa óssea. Então, o exercício físico vem para consolidar isso, né? Nem só de hormônio, vive um músculo, precisa o estímulo ali do exercício. Então, a gente constrói o máximo de músculo e osso, porque depois vai perder. E se você tem ali uma poupança grande, você tem de onde perder. Se você não construiu, você tem chance de fazer uma osteoporose mais precoce na vida, uma sarcopenia, né, que a gente vê no idoso. Então, acho que na vida adulta da mulher, a gente tem o exercício para isso. Também para as doenças metabólicas, principalmente obesidade, hipertensão e diabetes. São as grandes doenças aí, o mal do século, né? Eu, de verdade, acho que o mal do século é o sedentarismo, né? Porque ele está envolvido em tudo isso. Mas, você vai ver nos índices, as pessoas morrem do quê? De doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, hipertensão, obesidade, diabetes, o exercício físico ajuda no controle ou na prevenção de tudo isso. E na vida da mulher, se a mulher tem a tendência, vamos supor, ela tem lá uma predisposição enorme para ter diabetes. Ela pode ter diabetes aos 40 anos, aos 50, aos 60 ou aos 70. Então, às vezes, o exercício físico, ele vai adiar o aparecimento daquela doença. E isso é importante, isso já é um grande ganho, né? Ou quando a doença aparecer, que ela não seja tão grave ou tão expressiva. Então, acho que na vida da mulher vem nesse aspecto. E depois da menopausa, ele continua prevenindo a osteopenia, a osteoporose, né? O exercício é importante ali, ou o impacto, ou na musculação, né? Aquele efeito piezoelétrico, então isso é importante. Acho que também é importante para a autonomia em si, para os distúrbios do sono, para controle de tantas doenças, para prevenção, vamos dizer assim, mas acho que sim, para prevenção de demências, né? Então, aí todas as doenças do envelhecimento, o exercício físico entra ou como prevenção primária
ou como um coadjuvante no tratamento. Boa. A gente traçou a linha do tempo completa e aí eu vou finalizar com uma pergunta. Existe contraindicação em algum momento para a mulher fazer exercício físico? Não. Sempre vai ter um exercício possível. Eu até falo uma frase que é assim: não é qualquer exercício, mas sempre haverá um exercício possível. Porque exercício físico, diferente de um remédio que você dá ou não dá, o exercício físico você ajusta o tipo, a dose, a duração. Então tem muita coisa para ajustar, né? Não é faço ou não faço, é faço o quê? E na gravidez isso fica mais explícito ainda. Às vezes ela não vai poder fazer aeróbico, resistido, mobilidade, tudo, mas às vezes ela vai fazer só a mobilidade no leito, às vezes ela vai fazer só um exercício resistido de leve intensidade e curta duração. Então sempre tem algo para ser feito. Eu acho esse exemplo que você deu de tá no leito e deitada e eu consigo trazer para ela algum tipo de exercício sensacional, né? Nossa, ainda mais pensar assim a questão da trombose, né, que tu apontou assim, se não quer pensar então em questão de saúde que isso pode te trazer, então pensa em benefício de te evitar uma doença que tu poderia ter deitada aí. E aproveitando aqui o espaço também, eu acredito que vai ter gente interessada em saber mais e aprender também como orientar os seus pacientes a falar essa linguagem inteira que a gente não aborda em qualquer lugar e não é fácil achar um lugar que tenha todo esse conhecimento junto. Então, onde que o pessoal encontra o teu curso? Como que funciona para quem quiser participar? Acho que no meu Instagram é onde eu mais falo do curso, né? E dá para entender bem. Então, quem tiver interesse, exercício.ginecologia.gravidez. O curso é pela Hotmart, né? Então, é um curso de 2 meses de duração, acesso um pouco maior, mas em 2 meses a pessoa tem essa capacidade, se ela for obstetra e não souber nada de exercício, ou se ela for, de repente, um médico do esporte, que não teve a oportunidade que vocês tiveram de passar na ginecologia do esporte, mas o médico do esporte que também pode estar, de repente, frente a um time que uma atleta engravidou. O médico do esporte de um clube que lida com mulheres. Então, esse curso também é para médico do esporte, cardiologista, endócrino, enfim. Para outros profissionais da área da saúde também. Já tive alunos da educação física, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, é uma linguagem para a área da saúde bem acessível. E para o pessoal que faz o teu curso, assim, tu sente que a pessoa depois de fazer, ela fica confiante para prescrever, para orientar, na verdade, orientar a atividade física para esse público, assim? Sim. Os obstetras, assim, os que consomem o curso e entram de cabeça e entendem aquele conceito todo ali, eles às vezes me mandam, né? Olha aqui que bonito isso aqui que eu tô fazendo e mandando para todas as pacientes, tipo, orientações básicas na musculação. Muito legal. É um diferencial competitivo, né? Ainda mais se a gente tá em São Paulo, mas pega Brasilzão, assim, pega uma cidade às vezes que não tem nenhum profissional fazendo isso. E a pessoa ter contato com isso, pode ser o profissional que se destaca na cidade só por trazer uma visão que não tem. Espero que cada vez mais se espalhe essa visão, até por isso a gente fez questão de tocar nesse assunto, né? Porque que cada vez mais pessoas possam estar fazendo isso, que a gente vai ter gestantes saudáveis, crianças saudáveis, pessoas produtivas e um país melhor. Exato. Gente, quero já começando a parte de finalizar, te agradecendo muito, foi uma conversa sensacional. Um prazer mesmo te ter aqui, uma aula mais uma vez, a gente lembra de coisas da residência, dos momentos que a gente estava lá, havia o estudo junto, enfim. Muito obrigado por fazer parte da minha formação também. Da minha também, muito obrigado. Foi um prazer. E espero voltar, te chamar mais vezes para a gente poder falar de outros assuntos também e poder crescer cada dia mais juntos. Maravilha, obrigada a vocês, foi um prazer mesmo. Então, um abração, pessoal, compartilha com todo mundo aí, não deixa de curtir, não deixa de seguir lá, @exercicio.ginecologia.gravidez, deixar a sua avaliação 5 estrelas, porque isso nos impulsiona, e espalhar a mensagem do exercício e atividade física. É isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada.